Muito bem. Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar cada uma das irmãs e que a paz de Cristo esteja em nossos corações, né? Vamos ouvir então a irmã Neuza, que vai louvar o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom pastor, Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto é Jesus, meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus, meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiado, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular. Infalível, imutável, quem pode me tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Amém. Amém. Amém, Louvado irmã seja Neuza. Deus. Seja louvada, nada. Amém. Muito bem, meninas. A irmã Elmira hoje não pode entrar, né? Está com visita. E a gente vai orar pelos pedidos que estão no caderno, né? No caderno com ela, os cadernos de oração. Eu vou dar uma olhada aqui no grupo aqui, se tem algum para alguns mais recentes, né?
Tem o pedido da irmã Edneia, né? Que ela pede que ore pela irmã dela, questão de exames, vai fazer um cateterismo, e teve Covid, tem uns 20 dias, então, para a gente orar por ela. Pedido da irmã Nicinha também, né, irmã Nicinha? Pela sua neta Helena, né? Deus possa Ô, abençoar irmã, eu dela. tenho notícia boa dela. Levou ela no neurologista hoje, fez os exames, ela não tem nada neurológico, só um pouco mesmo de hiperatividade, e o problema dela era o sinusite, que causou a febre, que veio dar convulsão, porque subiu muito. Ela está Nossa, muito bem hoje, graças a Deus, viu? graças E a a Jéssica também, quando eu estava pedindo ontem, que ela deu crise de ansiedade, onde chorava com falta de ar, hoje já está bem, hoje até foi no shopping com a mãe agora de noite, você. Viu? Deus. Então, muito bom, amada, essa notícia é boa mesmo. E tem alguém que gostaria de fazer algum pedido aqui, né? A irmã Jéssica parece que fez um pedido para a tia dela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Pela tia LS, né? LS. Então, vamos estar orando pela tia dela, né? Tem mais algum pedido? Manete, Sim, amada. boa noite. Boa Paz e noite, graça. amada. Boa noite para todas, paz e graça. Eu tenho um pedido especial, eu quero fazer aqui nessa noite. A irmã já conhece, não sei se as outras irmãs conhecem, mas eu ainda peço oração pelo irmão Nonato, que está há mais de ano, né? Ele está em coma. E aí ontem a irmã Helena, que é a esposa dele, mandou um áudio falando que ela já está assim com a saúde debilitada também, de estar ali, né, com ele acompanhando todo esse tempo. E aí ela já está sentindo assim que está abalando, né? E ela falou que deu uns nódulos nos seios dela e ela pediu para que eu orasse para que não seja nada de mal, assim, de pior, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então eu quero que as irmãs orem pelo irmão Nonato, pela esposa dele, que é a irmã Helena, que o Senhor faça o melhor na Amém. Vamos orar. Maré, né? Vamos Eu orar. estou com infecção de urina. Você A aqui. infecção de urina desde esse domingo. Eu estou com muita dor na urina e tomei muito chá de fora de algodão hoje, mas amanhã eu estarei no médico fazendo uma consulta 20 para 10. Eu senti muita cólica, assim, como se eu fosse ficar menstruada. Fiquei meio preocupada com a da cirurgia, né? Melhorou, foi porque eu tomei um comprimido de Postan, aí tirou a cólica, mas a dor na urina, vai no banheiro, santo Deus, mas é a coisa mais triste do mundo. Então, coloque em oração também, para que não seja uma coisa grave, assim, sobre a cirurgia, né, que a gente fez, né. Vamos orar bastante água. Então, irmão Nonato, nós já oramos tempo por ele, né, e infelizmente ele ainda está acamado, né, que a irmã Alessandra falou, vamos estar orando, amados, por o pedido do Nonato. Fale, irmã Ivanilde. Eu gostaria de renovar o pedido pelo meu cunhado, Carlos, que Carlos. já faz mais de mês. Né, irmã Ivanilde? Já faz mais de mês que está na UTI, e daí, ultimamente, e o problema maior dele é pulmão, é a respiração. Apareceu coágulos no pulmão, e que Deus abençoe, ajude, né, que sopre nos pulmões dele. Sim, amada, vamos estar orando então. Ele já está também nas nossas orações, né? Há um tempinho também. Então vamos lembrar do pedido da irmã Eunice, né? Que está com dor de urina, isso aí é coisa terrível. Pelo pedido da irmã Alessandra, pelo irmão Nonato, sua esposa. Deus dê força para ela e saúde, né? E pelos demais pedidos que estão aqui, pela tia da irmã Jéssica, e por todos os pedidos que já estão no caderno de oração da irmã Elmira. Então, eu vou pedir que... Irmã Eunice, você pode orar, amada, pelos pedidos? Sim. Então, vamos ajoelhar para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, que está sempre de olho nas coisas que acontecem conosco aqui embaixo, Senhor. O Senhor está sempre atento. Nós confiamos em Ti,
entregamos todos esses pedidos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que todo bem, toda cura, tudo provém de Ti. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é que dá, o Senhor é que tira. E nós pedimos, visita todas essas pessoas que estão hospitalizadas, que estão com problema no pulmão, esse senhor que está há muito tempo internado, eu não guardei o nome, mas só sabe quem que a esposa já também está sentindo esgotada, né, de tomar conta, que o Senhor possa estar fortalecendo ela, né, para que ela possa ter mais força para cuidar dele, e o Senhor venha tratar da saúde dele, Senhor, libera essa cura. E eu peço também, Pai querido, que o Senhor seja com todas as nossas famílias, representado por cada uma de nós, porque para que o inimigo não venha tirar a paz, o sossego, a saúde das nossas famílias, que o Senhor venha brindar nossas famílias e guardar, né, debaixo das asas do teu esconderijo, Senhor, como o Senhor nos tem guardado. E nesse momento, eu quero pedir também para a pessoa que vai fazer ou vai administrar o culto, para que o Senhor use ela poderosamente, para que a mensagem seja assim, bem tocante no nosso coração, para que nós possamos aprender e Deus deseje colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Muito bem, amadas. Então, agora a palavra está com a irmã Francilene, não é isso, irmã Francilene? Isso. Boa noite, amadas. Não é sempre que eu estou por aqui, mas fico na saudade. Então, Boa noite. hoje nós vamos, então, estudar um pouquinho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16. Marcos 10, verso 13 a 16, fala assim: E lhes traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam os que as traziam. Mas Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas e as abençoou. Amém? Então, irmãs, hoje, eu estudando o livro O que farei, né, para herdar a vida eterna, eu acredito que a maioria aqui conheça, eu vi o texto, né, de hoje estava falando sobre filhos, né, trazei vossos filhos a Jesus. E aí eu comecei, então, a refletir bastante, né, sobre isso, porque eu tenho um filho pequeno, mas acredito que todos aqui também têm filhos, mesmo que não seja pequeno, e nós temos essa responsabilidade, né, que Deus nos deu, de levar os nossos filhos a Jesus. Então, não importa a idade, ainda temos nessa responsabilidade. E eu lembro que antes, né, quando eu lia esse texto, eu ficava imaginando que nós precisávamos, né, ser como criancinhas, na sua inocência, né? Mas com o tempo, quando a gente começa a perceber como as crianças estão hoje, né, que muitas delas nem têm inocência, já desde pequenininha já tem muito egoísmo, né, e tudo mais. Então, a gente precisa analisar realmente o que Cristo, né, quis dizer com isso. Então, nesse texto, nós vemos aqui que ele tem várias coisas a nos ensinar, e tem a forma espiritual, né, de nos ensinar, e tem também a questão literal mesmo, de realmente levar as criancinhas até ele. E
E lendo o livro Desejado de Todas as Nações, eu encontrei um texto que eu achei bem interessante, que fala assim: a simplicidade, o esquecimento de si mesma e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. Então, é exatamente nesses aspectos, né, que realmente nós precisamos nos tornar como criancinhas. Na simplicidade, no esquecimento de si mesma. Isso daqui me chamou muita atenção, porque as crianças, elas não têm preocupação, né? Chegou à noite, dorme, não está nem preocupado se amanhã vai ter comida, se vai ter o que vestir. Elas simplesmente confiam nos seus pais, de que os pais vão prover o que for necessário para elas, né? E é exatamente isso que nós precisamos realmente ser diante de Cristo. Nós precisamos esquecer de nós mesmos e confiar de que Cristo vai prover o que for necessário para nós. Então, diante disso, eu queria voltar agora para o outro lado, né, que é a questão de realmente nós levarmos os nossos filhos até Jesus. E justamente nessa fase, né, quando se é criancinha, a criança ela está disposta a aprender. Ela também é como uma esponjinha, que tudo que é ensinado a ela rapidamente, né, aprende. Então, nessa fase, é uma fase que realmente, né, quando Cristo fala para levar, né, as criancinhas até ele, é uma fase realmente muito importante, onde está ali formando o caráter, né, da criança. E essa criança, ela tem essa confiança, né, no pai, na mãe. Ela, se um pai pega uma criancinha e coloca no colo e joga para cima, ela está confiando ali naquele pai, de que o pai não vai deixar ela cair. Então, imagine nós, né, se viesse uma pessoa, um gigante, né, pegasse a gente no colo, será que a gente confiaria de que essa pessoa enorme ali vai realmente nos segurar, né? Então, a criancinha ali, ela realmente tem essa confiança, e é justamente nesse ponto, né, que nós devemos ter nessa confiança em Cristo. Então, a criança, ela está aberta, né, ela confia e ela precisa, então, ser ensinada. E deixa eu ler aqui um texto que eu achei bem interessante, que às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Só um momentinho. Irmãs, eu tive que ligar o ventilador, que está muito quente aqui. Está fazendo barulho? Não, não. Então, tá bom, vamos continuar, então. Aí o texto de Ellen White fala assim, ó: as crianças são a presa certa do inimigo, porque não são súditas da graça, não experimentaram o poder purificador de Jesus. E os anjos maus têm acesso a essas crianças. E alguns pais são descuidosos e permitem-lhe operar com pouca restrição. Os pais têm uma grande obra a fazer a esse respeito, corrigindo e dominando seus filhos. E então devem trazê-los a Deus e reclamar as suas bênçãos sobre eles. Por meio dos esforços fiéis e incansáveis dos pais e da bênção e da graça que imploram a Deus sobre os filhos, quebrar-se-á o poder dos anjos maus. É derramada sobre a criança uma influência santificadora e as potestades das trevas devem retroceder. Então, veja bem, as crianças, né, por natureza, elas são egoístas e elas são presas, né, do inimigo, porque elas não conhecem ainda, né, a graça, não experimentaram. Então, quem é responsável para trazer isso, né, para as crianças? É justamente os pais. Então, os pais representam a Deus para aquelas crianças, né, onde vai orar e vai, então, clamar a Deus, né, pela graça ali sobre os seus filhos. Um outro texto de Atos das Nações fala assim: vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe as suas perplexidades. Encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação dos filhos.
As portas acham-se abertas a toda mãe que desejar depor os seus fardos aos pés do Salvador. Aquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não as impeçais, convida ainda as mães a conduzir os pequeninos para serem por ele abençoados. Mesmo o bebê nos braços maternos pode permanecer como sob a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito desde o seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde os nossos pequenos já desde os primeiros momentos. Amém, queridas? Então, esse texto aqui é maravilhoso, né? Saber que é maravilhoso e é uma responsabilidade tremenda, né? Que nós, como mães, podemos, né? Desde com os filhos ainda pequenos, né? Podemos, então, levar aos filhos, né? Para que os filhos já recebam o Espírito Santo. E isso vai depender da nossa comunhão com o nosso Deus. Deus colocou sobre pais e mães a responsabilidade de salvar os filhos do poder do inimigo. Esta é a sua tarefa, uma obra que não devem descuidar de forma alguma. Os pais que têm uma ligação viva com Cristo não descansarão até que vejam seus filhos seguros no redil. Eles farão disso o principal objetivo de sua vida. Então, esse texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 10. E olha só um momentinho, irmãs. Meu filho aqui me pedindo algo, só um momentinho. Vamos continuar aqui. Eu fico assim muito feliz em saber, né, que Deus nos dá uma esperança, em saber que através, né, da nossa devoção com Ele realmente pode, né, a graça pode ser alcançada aos nossos filhos. E aqui nesses textos, né, que eu tenho lido, fala justamente isso, que nós precisamos ter humildade, né, precisamos ir até Cristo, confiando de que Cristo nos ouvirá, e assim Cristo vai enviar anjos, né, para guardar os nossos filhos, né, e isso é muito, muito confortante. E às vezes, né, nós temos já filhos grandes, né, que já passou por essa fase, e às vezes a gente olha para trás, né, e imagina que a gente poderia ter feito diferente, né, que eu tenho uma menina, né, que ela não é, eu acho que a maioria aqui já sabe, quando eu me casei, meu esposo já tinha, né, uma filha, e eu que criei ela, né, quando ela tinha 5 aninhos de idade, foi o momento quando eu casei, ela tinha 5 anos de idade, hoje ela está com 21, e quando eu olho para trás, às vezes eu fico assim pensando, poxa, eu poderia ter feito tantas coisas diferentes, né, mas Deus realmente, né, nos dá esperança. Então vamos abrir em Jeremias, capítulo 31, verso 16 e 17. Fala assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Amém? E em Isaías 49, 24 e 25 fala assim: tirar-se-á a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendam contigo, e os teus filhos eu remirei.
Remirei aqui é no mesmo sentido de libertarei, resgatarei. Então, são textos que nos traz esperança, né, que a partir da nossa fidelidade para com o nosso Deus, Deus pode fazer grandes coisas, né, em favor dos nossos filhos. E tem um outro texto em Testemunhos para Igrejas, volume 5, que fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E se os pais cristãos o buscarem fervorosamente, ele encherá sua boca com argumentos, e por amor ao seu nome, atuará poderosamente em favor deles para a conversão dos filhos. Amém. Então, realmente são textos, né, que nos dá esperança. Se nós temos filhos que estão afastados, né, assim como eu tenho, né, a minha filha que está afastada, e que nós podemos, assim, confiar, né, no nosso Deus e realmente termos humildade, né, pedirmos perdão ao nosso Deus por tudo, para que ele realmente faça, né, a diferença na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. E uma coisa também que eu achei bem interessante, nesse outro texto que eu vou ler, é que nós precisamos reconhecer os nossos erros, não só para o nosso Deus, mas também para com os nossos filhos, né, chamá-los, pedir perdão, né, pelas coisas que muitas vezes nós fizemos no passado, né, e que hoje a gente reconhece que foi errado. Então, eu lembro que uma vez eu até fiz isso, né, com a minha filha, eu falei, nossa, como é que pode? Antes eu não enxergava isso, né, e aí eu pedi perdão para ela, e eu sei que preciso pedir perdão por outras coisas, né, porque dessa forma os nossos filhos vão percebendo, né, que há mudança em nós, né, e a gente precisa ser honesto com nossos filhos, né, e falar sempre com eles, né, daquilo que realmente nós percebemos hoje que nós agimos de forma errada. E Deus, né, ele quer que a gente se consagre, né, inteiramente a ele. E que nós representemos, né, o caráter dele no nosso lar. E às vezes nós estamos, né, preocupados em, de repente, a levar a mensagem lá para outros, né, e esquecemos do nosso lar, da nossa família. E é muito importante a gente ter em mente, né, que nós precisamos, quando uma família é bem ordenada, né, ela tem um poder muito grande lá fora, então nós precisamos ordenar a nossa família, né, e muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos realmente pedir, né, de Deus essa bênção. Então, na sexta-feira, eu fui fazer uma visita, né, com meu esposo, meu filho, e aí lá aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, Senhor, que às vezes a gente pensa assim, será que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ensinando, será que não está realmente fazendo com que nossos filhos compreendam, né, e obedeçam e sigam, né, realmente os passos, né, no caminho de Cristo, né, porque lá na visita, né, era já o sábado, né, que era na sexta à noite, mas já o sábado, né, e aí lá tinha uma outra criança, um pouquinho mais velha do que ele, e aí eles começaram a brincar, e aí eu fiz sem saber, né, o que fazer, porque eles entraram e começaram a brincar, não estava vendo direito de que eles estavam brincando, aí de repente já vi ele com uma espada e depois com uma arminha, e aí eu já fiquei preocupada, meu Deus. Aí eu não podia falar nada assim ali, mas aí de vez em quando eu chamava ele para perto de mim, aí ele, mãe, mas eu quero brincar. Aí tá. Aí quando foi na volta, né, para casa, aí eu peguei e falei assim, filho, que dia que é hoje? Aí ele falou assim, é sábado. E o que a mamãe ensina para você? Você deve brincar dessas coisas no sábado, principalmente. A mamãe já sabe, você já sabe que nem deve brincar de certas coisas, ainda mais no sábado. O que a gente tem que fazer no sábado? Aí ele ficou assim,
Aí eu peguei e lembrei, né, de José. Eu falei assim, olha, filho, José, quando ele estava lá no Egito, ele estava longe da mãe dele, do pai dele, né, dos parentes. E naquele momento ele poderia pensar assim, olha, eu vou brincar e vou fazer o que eu quiser aqui, vou, porque ninguém vai ver. Mas sabe de quem que ele lembrou? Ele falou que não pecaria contra o Senhor Deus. No momento que ele teve de uma tentação, ele falou que não pecaria contra o Senhor Deus. Então, filho, onde você for, você precisa entender isso. Mesmo longe da mamãe, mesmo longe do papai, mesmo que não esteja à nossa vista como você entrou lá para dentro, que a mamãe não estava nem vendo o que você estava fazendo, você nunca deve esquecer isso, que você precisa obedecer ao Pai do céu. Então, se algum dia a gente sair de novo e você tiver a oportunidade de brincar dessas coisas, você tem que lembrar disso. Você precisa olhar para o seu amiguinho e falar assim, olha, disso eu não brinco. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Aí ele falou assim, tá bom, mamãe. Então, assim, a gente tem, né, aquela esperança de que realmente isso fixe na mente dos nossos filhos, né? E nós precisamos, com sabedoria, com amor, né, com bondade, estarmos sempre ensinando os nossos filhos. E para a gente encerrar, eu vou ler aqui o finalzinho, que fala assim, há poucos pais que compreendam o quão importante é dar a seus filhos a influência de um exemplo piedoso. Nenhum outro meio é tão eficaz para treinar nas linhas corretas. Então, isso daqui é muito importante, porque é nos mínimos detalhes, né, que nossos filhos estão nos observando, e nós precisamos dar esse exemplo para os nossos filhos. Que os pais vivam no lar a vida de Cristo, e a transformação nas vidas dos seus filhos testificará do poder de Deus que opera milagres. Tal como vós conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros do céu. Aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. Amém. Então, realmente, esse texto é muito forte. Que Deus tenha misericórdia de mim, da minha família, da família de cada uma de nós, né? Que nós possamos realmente nos tornar santos, né, em nosso lar. Se nós queremos tornar, né, fazer parte, né, do santo céu. E que isso seja visto, né, pelos nossos. Porque eu lembro de uma vez, né, que eu estudando um livro, né, lá falava assim que a gente precisa ter coragem, né, de chegar nos nossos filhos, porque é muito fácil a gente dizer lá fora, né, que eu sou uma boa mãe, eu faço tudo pelos meus filhos, mas será que a gente tem coragem de chegar no nosso esposo, chegar nos nossos filhos e falar assim, filho, o que você pensa de mim? Eu faço alguma coisa que te incomoda, que você acha que é errado, e a gente ter coragem de perguntar, e também estar aberto a ouvir o que os nossos filhos têm a dizer. E depois de ouvi-los, né, realmente pedir perdão e pedir, né, e falar, né, que com a graça de Deus vai mudar. Então, eu lembro que uma vez, acho que foi em 2018, 2019, não lembro agora, eu fiz essa pergunta para minha filha, né, para o meu esposo. Eu até procurei, que eu anotei, mas eu não consegui encontrar, eu não consigo lembrar o que eles realmente disseram, mas eu lembro que o meu esposo, na época, ele disse que a única coisa que eu tinha que mudar é que eu dava muito a minha vida pela igreja, que eu precisava dar mais atenção para a família. Então, assim, e aí eu lembro que na época eu não entendi muito bem, né, mas tá bom, vou orar, e realmente depois eu percebi que eu não estava dando a devida atenção à minha família. Estava realmente fazendo muito lá fora e pouco aqui dentro, né? Então, depois realmente eu compreendi isso. Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento, né, de que nós precisamos clamar a Deus diariamente, né, para que Ele nos ajude a salvar a nossa família, salvar nossos filhos, né?
para que todos, né, toda a nossa família esteja juntos no céu. Então, vamos orar. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Então, aquelas que puderem ajoelhar. Oremos. Nosso amado Deus, maravilhoso, nós queremos, neste momento, nos colocar em Tuas mãos, abrir o nosso coração para que o Senhor sonde, para que o Senhor tire e arranque de nós todo o orgulho, o egoísmo, o que tiver de mal, o Senhor possa tirar, e que nós possamos ser, então, humildes, e que possamos ser como uma criancinha, que queira aprender cada vez mais, que confie nos braços do nosso Senhor Jesus, e que nós possamos, assim, a cada dia, sermos dependentes de Deus, na certeza de que Ele vai suprir as nossas necessidades e vai nos ajudar cada dia para que nós possamos, assim, ser exemplos na nossa família. Sabemos que não está fácil, o inimigo tem tentado destruir as famílias e o mundo está realmente terrível, mas nós confiamos em Ti e nós queremos depositar cada vez mais aos Teus pés a nossa vida, os nossos filhos, nosso cônjuge, e que esta família, assim, nas Tuas mãos, possa ser bem ordenada e, assim, poder proclamar o Evangelho lá fora através do testemunho. Nós reconhecemos os nossos erros e queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, então, a não cometer mais, que a Tua graça venha sobre cada uma de nós. E queremos mais uma vez colocar em Tuas mãos os pedidos que foram aqui feitos, os pedidos que são colocados ali no grupo, que estão anotados ali no caderninho da irmã Elmira. O Senhor sabe cada situação, cada necessidade, que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo, que o Senhor possa ajudar o Teu povo, não apenas orar, mas que nós possamos ter ação, saber buscar, entender as Tuas verdades e que essas verdades sejam praticadas em nossa vida, para que nós possamos receber as bênçãos que o Senhor quer nos conceder e muitas vezes nós que impedimos. Tudo isso nós te pedimos, Pai querido, agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus venha ter misericórdia da nossa Deus, criança. amados. A Edilene escreveu aqui pedindo para orar por ela e eu não vi. Agora que eu vi o pedido, as irmãs lembrem de orar pela Edilene. Deus abençoe, irmã Francilene. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todas. Boa noite. Amém. Boa Boa noite. noite, Alessandra. Bom demais você estar aqui com a gente, amada. Boa Volte mais noite. vezes. Ela só está aqui porque eu falei. Você está vendo Todas isso? têm boa descanso. Estou vendo isso. Pois é. Vou estar participando mais em nome de Jesus. Amém, amém, Boa amadas. noite, queridas. Amém. Boa Boa noite. noite a todas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém.